Boa tarde a todos, meu nome é Fernanda Dallanora, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Ciências Odontológicas no nível do doutorado da Universidade Federal de Santa Maria e venho hoje apresentar então o meu trabalho na disciplina de técnicas de caracterização de materiais. Eu vou apresentar então as análises realizadas para a caracterização de um material num trabalho que eu fiz no meu mestrado, intitulado como Comportamento em Fadiga de uma restauração monolítica de uma cerâmica de silicato de lítio reforçada com zircônia, o efeito de diferentes tratamentos de superfície e cimento resinoso. O roteiro, então, da apresentação, eu vou fazer uma breve introdução com uma contextualização desse trabalho, as análises utilizadas, a contribuição dessas análises para o estudo e uma breve conclusão. Bom, aqui eu trouxe o desenho do estudo, onde foram realizados os trabalhos com essa cerâmica, que aqui eu apresento as diferentes formas comerciais delas, pré-cristalizadas, em formato de blocos para serem confeccionados em uma máquina específica para CAD/CAM, onde foram feitos, então, discos e feito, então, o condicionamento dessa superfície com 3 diferentes materiais, com aplicação do ácido fluorídrico seguido de silanização, a aplicação de um primer cerâmico autocondicionante e o jateamento de sílica na superfície, seguido da silanização. E feita a cimentação adesiva com 3 diferentes cimentos resinosos, um cimento convencional sem MDP, um cimento convencional com a partícula MDP e um cimento resinoso autoadesivo. Então, o chaveamento desses fatores do estudo resultou entre 9 grupos que foram testados em fadiga. O desfecho, então, que a gente buscava avaliar nesses espécimes eram trincas, que às vezes eram difíceis de serem visualizadas a olho nu e a gente usava a transiluminação ou do aparelho da câmera do celular. Quando muito difíceis, a gente usava a luz do estereomicroscópio para avaliar, então, essa trinca radial presente no espécime quando fraturava. As análises, então, que a gente utilizou nesse trabalho foram o estereomicroscópio óptico presente, então, no nosso laboratório aqui no centro, e também a gente lançou mão da microscopia eletrônica de varredura para nos ajudar a fazer amostras mais detalhadas desses espécimes. Falando então um pouquinho do estereomicroscópio, ele conta apenas com uma lente objetiva e o estereomicroscópio se difere dos microscópios ópticos convencionais pela aplicabilidade de aumento por zoom nas amostras, realizado tanto pela rotação da lente objetiva quanto pelo regulador do aumento macrométrico. O seu uso é simples porque não necessita do preparo prévio da amostra, o que facilita, então, essa visualização, essa análise dos materiais, e isso permite uma liberdade maior em visualizar e propicia uma rapidez maior das análises, além do seu baixo custo. Aqui, então, eu trouxe a imagem que a gente colocou no artigo, onde a gente fez uma comparação dessa análise de falha em estereomicroscópio em neve, onde a gente pode notar essa trinca radial se propagando da superfície de cimentação até aproximadamente a metade do espécime cerâmico. Todos os espécimes foram, então, analisados em estereomicroscópio óptico, com o intuito de avaliar a direção da propagação da trinca, pois artigos clínicos prévios mostraram que a trinca se inicia na superfície de cimentação e se propaga para a superfície de carregamento, que seria uma superfície oclusal que a gente fala. Trincas que se iniciam na superfície de carregamento são chamadas de cone cracks e devem ser diagnosticadas e não servem para análise de sobrevivência, pois não desempenham um real propósito do ensaio, pois se originam de um dano de contato do pistão no momento do teste. Amostras representativas de cada estudo foram selecionadas para análise em neve. Então, essa parte, essa porção do trabalho é uma porção muito importante, porque a gente tem que detectar se essas trincas foram ou não iniciadas na superfície de cimentação.
Falando um pouco, então, do MEV, a microscopia eletrônica de varredura é um tipo de microscopia em que um feixe de elétrons focalizado varre a superfície da amostra interagindo com a matéria, gerando diferentes tipos de sinais que podem oferecer informações sobre a morfologia e composição química do material. Nos estudos de caracterização e desempenho de materiais, as análises de morfologia da superfície, também chamada de topografia, e análise de falha, também chamada de fractografia, são as mais frequentes e utilizadas nesse trabalho. Então, para a realização dessas análises, as amostras selecionadas, tanto para a topografia de superfície quanto para a fractografia, foram realizadas nessas magnificações, foram devidamente preparadas, limpas, secas e feita a deposição de partículas de ouro sobre a superfície para a realização das análises. Aqui eu trago as análises de topografia, onde as amostras foram analisadas em neve, com o objetivo de avaliar o efeito dos diferentes tratamentos de superfície testados sobre a superfície cerâmica, podendo-se notar que o condicionamento ácido provocou uma suavização da superfície quando comparado, então, com o grupo controle, que não houve nenhum condicionamento da superfície, e o jateamento deixou a superfície mais irregular que os demais tratamentos de superfície. E isso foi um detalhe muito importante para o nosso trabalho, porque os melhores valores de resistência, de desempenho e fadiga, foram encontrados nos grupos onde foi realizado o condicionamento ácido. E os piores resultados foram encontrados no grupo jateamento, onde a gente pode notar uma maior rugosidade dessa superfície, quando comparado com os outros tratamentos de superfície, além do que, no momento da deposição da sílica sobre essa superfície, pelo impacto dos cristais, ele pode gerar microtrincas na superfície e subsuperfície do material. As amostras foram analisadas em neve, em fractografia também, com o objetivo de comprovar que a direção de propagação da trinca era da superfície de cimentação em direção à superfície de carregamento, onde a gente pode notar aqui a camada de cimento resinoso sobre o substrato e a trinca propagando, então, dessa superfície em direção à superfície de carregamento. Como conclusão, então, as análises complementares qualitativas desempenharam um papel de fundamental importância para a explicação técnica dos resultados encontrados no estudo, validando também os resultados mecânicos, contribuições que qualificaram o artigo final, sendo muito valorizadas pelos revisores e editores do trabalho. Meu muito obrigado pela atenção de todos e me disponho a qualquer questionamento.